noite. É uma satisfação muito grande estar aqui de novo. Eu acho que um dos primeiros programas, vamos dizer assim, da primeira fase do Canal Livre, quando a gente, do Café Filosófico, quando a gente podia ficar de pé andando, foi muito satisfatório para mim ter feito um programa aqui sobre um tema de sexualidade também. Eu acho que foi a minha primeira participação no café do CPFL, e hoje então volto para falar de novo sobre este assunto. Já vim aqui em Campinas várias vezes, já estive percorrendo tudo do que é CPFL que tem por aí, e é sempre muito, muito agradável encontrar uma plateia efetivamente interessada, enorme, como essa que temos aqui hoje, e isto é uma oportunidade rara que eu tenho tido ao longo desses últimos, talvez, 20 anos, talvez particularmente mais de uns 10 anos para cá, quando eu aprendi a falar melhor e a ser um pouco menos chato. E por isso mesmo, talvez, interessar com as minhas conversas um número maior de pessoas. O tema que nós vamos tratar hoje é um tema particularmente grato para mim, porque eu comecei a minha carreira publicando, a minha primeira publicação foi sobre sexualidade masculina, sexualidade humana. Isso foi no ano de 1969. Eu tinha 26 anos, eu estava na Faculdade de Medicina da Santa Casa como professor instrutor na época, e eu publiquei um trabalho sobre dificuldades relacionadas com o tratamento de impotência sexual masculina. Assim se chamava na época o que hoje se chama disfunção erétil. Mudaram muitos nomes de lá para cá, mas os problemas são iguaizinhos, né? Mudou muito só a fachada e a aparência das coisas. Então, foi um trabalho curioso, que outro dia até recentemente reli, e achei até bom. Eu era esperto com mocinho. Não fiz tantos progressos quanto eu pensei que tinha feito, a não ser, talvez, na reflexão teórica mais sofisticada, e é exatamente um pouco sobre isso que eu vou tentar falar aqui, tema, entre outros, do meu último livro, que também se chama Sexo, e é o último nos dois sentidos. O último porque acabou de sair, e provavelmente o último no sentido de que eu não vou escrever, pelo menos, livro comprido, grandão, mais nenhum, porque eu já estou achando que eu estou começando a repetir as mesmas coisas, e fica muito chato o indivíduo não entender que está na hora de ir parando de atormentar a vida dos seus leitores. Eu tenho a satisfação de ter um número muito grande de leitores, de ouvintes também na rádio, de espectadores na televisão, principalmente nesses cafés filosóficos, que são uma marca importante da cultura na televisão, cultura mesmo, né, e da cultura no Brasil, de maneira que falar mais uma vez sobre o assunto da sexualidade, e agora sobre esse ponto em particular da fragilidade do tesão, é algo que me interessa sobremaneira, e eu gostaria de fazê-lo de uma forma que não fosse tão chata nem tão desinteressante. Só um minutinho. Essa porta aqui acho que tem que fechar, porque eu estou ouvindo um eco da outra sala lá, né? Sempre bom lembrar de novo a vocês a necessidade de separar o sexo do amor. É uma coisa que eu comecei a fazer desde os anos meados dos anos 70, e parece um assunto que eu insistentemente fico repisando sempre, mas para mim me parece realmente fundamental, porque eu acho que é um desses equívocos milenares que vem acompanhando a história da cultura. Desde sempre as pessoas pensam no sexo e no amor como parte de um mesmo impulso, e eu vejo os dois fenômenos como totalmente diferentes, né? Às vezes, por acaso, eles andam juntos, e com dificuldade, né? O amor é um fenômeno que tem a ver com a experiência do nascimento. O bebezinho que estava aconchegado no útero, ao nascer, tem uma sensação horrível de desamparo. Todo mundo sabe que nascer é uma experiência
negativa, desagradável. Né? Nascer é uma encrenca desde o primeiro momento. Então, o indivíduo que estava, o animalzinho aconchegado e acolhido dentro do útero, de repente experimenta a sensação enorme de desamparo, e essa sensação é horrível, de vazio, de incompletude. Essa sensação vai nos acompanhar ao longo de toda a vida, e essa sensação de desamparo efetivamente pede, do ponto de vista da criança, um aconchego outro, que não seja mais o uterino, porque esse não é mais possível, de maneira que a criança experimenta a mais próxima sensação similar à do útero através do aconchego físico, da aproximação física no colo da mãe. Então, o primeiro objeto do amor de todos nós é a nossa mãe. A gente se sente em paz e em harmonia pertinho dela. Remédio para a sensação desagradável de desamparo que acompanha o bebezinho desde sempre. Então, o amor é um fenômeno interpessoal por excelência, que depende da existência de um objeto externo. Essa interpessoalidade desqualifica qualquer ideia de amor por si mesmo. Eu não me amo. Esse eu me amo é uma expressão sem pé nem cabeça dentro deste ponto de vista. Eu amo um objeto externo a mim. Eu amo uma criatura que está fora de mim. É um prazer negativo na linguagem do Schopenhauer, porque significa que eu tenho um desconforto que é amenizado pelo aconchego. Então é um prazer que deriva do fim de uma dor, assim como a saúde seria um prazer negativo, porque é um remédio ou um amenizador do desconforto da doença, né? Então o amor é um prazer negativo que depende do fim de uma dor, é interpessoal e é paz, é aconchego. O sexo surge no fim do primeiro ano de vida. Surge quando a criança começa a se reconhecer como independente da mãe, surge a partir do momento em que ela começa a se pesquisar e a conhecer o seu próprio corpo, descobre que em certas partes do corpo, ao tocar, ela experimenta uma sensação de inquietação, de agradável, quer dizer, uma sensação de excitação, como a gente vai chamar depois, agradável, que não depende de nenhum desconforto prévio e que ela experimenta com ela mesma. Não depende também de nenhum objeto externo. Então o sexo aparece, pelo menos inicialmente, como um fenômeno pessoal. Ele é excitação e não paz, e ele é prazer positivo, ou seja, não depende de um desconforto prévio para existir. Amor é interpessoal, é paz e é prazer negativo. Sexo é pessoal, é excitação e é prazer positivo. Não tem absolutamente nada a ver um com o outro. Né? E é incrível que de vez em quando consigam coabitar. Os compromissos da sexualidade na nossa cultura são muito mais com a agressividade. Aliás, não só na cultura, como até na biologia. Principalmente na biologia masculina. Se vocês imaginarem que na selva primitiva, os homens que conseguiam, ou os machos que conseguiam, porque eu não sei nem se podíamos já chamar aquilo de homens, porque ainda não havia um mínimo de civilidade. Talvez de homo sapiens, mas enfim. O animal humano, ainda não civilizado, na selva primitiva, para copular ou para chegar às mulheres, provavelmente se valia da sua força física, não só em relação à aceitação das mulheres, que obviamente não podiam dizer não, porque eram fisicamente mais fracas, como também se valiam da superioridade física sobre os outros homens. É bom lembrar que nesta época, segundo os estudiosos, o número de mulheres era menor do que o número de homens. Isto aparentemente seria uma vantagem feminina, mas era uma desvantagem, porque aquelas poucas mulheres iam ter que ser copuladas por quantos homens quisessem, ou fossem mais fortes para chegar nela. As mulheres viviam menos do que os homens porque tinham filhos, um atrás do outro, tinham que cuidar sozinha desses filhos, morriam muito frequentemente no parto, que era feito também espontaneamente, não havia quem as ajudasse a prover essas crianças, porque a paternidade ainda não existia. A paternidade é uma aquisição que provavelmente vem junto com a Idade da Pedra, quando os homens ficam fascinados com específicas mulheres, pegam elas pelo cabelo e levam para a sua toca. Esse momento é o momento
provavelmente o primeiro momento em que as mulheres começaram a ganhar terreno. Porque a partir daquele ponto elas passam a ser escravas só daquele homem. Né? Até então elas eram escravas de todos os homens. Né? Então elas passam a dever apenas para aquele homem que provavelmente as protegia contra os outros homens. Ótimo negócio. E o homem iniciou o serviço de leão de chácara, que nunca mais abandonou também. Né? É evidente que este quadro da superioridade física masculina, ele era importante para a copulação, que eles copulavam com mais frequência justamente aqueles homens mais fortes, mais agressivos e que tinham, por força de disputa com os outros machos, conseguido um espaço para chegar naquelas poucas mulheres que existiam antes dessa idade da pedra. E, portanto, antes do embrião de qualquer vida em coletividade ou em comunidade. A selva primitiva, portanto, privilegiava os homens mais agressivos e, curiosamente, a nossa cultura até hoje faz isso. Quer dizer, os meninos são, em todas as famílias até hoje, pelo menos numa cultura como a brasileira, instruídos para serem bons de briga, para serem competentes para a agressividade. Eles são desestimulados para qualquer atividade que seja de caráter cultural, artística. Eles são estimulados para os esportes competitivos, para a luta. Não é? E o menino que não for bom de briga é mal visto, inclusive pela própria família, inclusive pela própria mãe, né? Que depois se queixa do machismo e da grosseria do seu marido, mas quer que o seu filho seja um machinho grosso também, porque garante que ele não vai ter nenhuma inclinação na direção homossexual, pavor que continua em vigor e muito intensamente na nossa cultura. Esta é a correlação que existe até hoje entre sexo e agressividade, também entre nós, porque os meninos são educados para serem grossos. E essa grosseria, evidentemente, se estende depois na relação com as meninas na puberdade e adolescência, momento crucialmente difícil para os meninos, porque eles têm uma certa frustração quando percebem que desejam as meninas de um jeito muito mais intenso do que são desejados. Não é? Até hoje é um susto para os moços descobrirem que o desejo visual é uma propriedade masculina e que ele não é presente com todo vigor nas mulheres. Algumas mulheres se queixam que eu sou machista porque eu digo isso, mas a verdade é que os homens adorariam que as mulheres tivessem desejo visual e os atacassem. Não é? Como eles fazem, mas sabemos também que isso é uma raridade. Hoje as moças até chegam nos rapazes, não porque têm o desejo visual, mas porque os rapazes estão tão folgados e tão preguiçosos que se elas não fizerem isso, elas ficam efetivamente sozinhas. Mas isso tem razões que eu vou falar daqui a pouquinho. O que interessa mesmo é compreender que na puberdade e adolescência, os meninos têm uma frustração de não serem desejados e eles então desenvolvem uma certa hostilidade maior ainda em relação às mulheres, uma hostilidade meio invejosa, né, que fazem parte daquelas características típicas do machismo. Então eles gostam de falar que mulher é burra, que mulher é assim mesmo, conversa de mulher, enfim, todas essas coisas que hoje não tem mais o menor cabimento, porque nas universidades todo mundo sabe que tem mais mulheres do que homens. No nível de emprego e de trabalho mesmo, nos Estados Unidos, recentemente, acabou de haver um empate. Quer dizer, as mulheres ganham a mesma coisa que ganham os homens. O que significa que, nem mesmo em termos de ganho, que era tradicionalmente uma propriedade privilegiada masculina, isto é verdade demais. 60% de mulheres para 40% de homens na universidade. Todo mundo sabe que os seus filhos adolescentes do sexo masculino estão preguiçosíssimas, as meninas estão muito mais guerreiras, muito mais competentes, muito mais estudiosas. Todo mundo que trabalha com adolescentes, com jovens no segundo grau, afirmam isso categoricamente, e eu, na minha experiência clínica, confirmo também. Os meninos estão todos olhando e caçando mosca, parece. Né? Pergunta para eles o que eles querem, eles falam, não sei. O que vocês amam na vida? Não sei também. Eles gostam... tudo não sei, eles querem nada com nada, eles gostam mesmo de ficar olhando coisas sexuais na internet. Essa é a atividade principal dos moços
que justamente por isso não precisam mais correr atrás das meninas, porque eles se deleitam com a internet. Tem um estudo curioso que apareceu nos Estados Unidos também, há uns 2 anos atrás, falando que os meninos preferem as mulheres que eles veem na internet. Que, por comparação, eles acham as meninas reais muito desinteressantes. Porque elas talvez não sejam tão fulgurantes, ou tão vigorosas, ou tão sensuais, ou provocantes, ou ruidosas quanto as da internet, apesar de que, na vida real, há uma tendência dos homens e das mulheres de copiarem o padrão da indústria pornográfica. Isso é uma das coisas mais tristes que acontece na contemporaneidade, é que quem dita as normas da conduta sexual atual é a indústria pornográfica. Não é vamos dizer assim, um local ideal para ensinar esse tipo de procedimento. Mas os ruídos que se fazem, as formas como se tem o sexo, a volta da preocupação com o estímulo e a penetração vaginal insistente, os prazeres obtidos através do sexo anal, que até há pouco tempo não eram nada prazerosos, enfim, todas essas coisas parece que foram introduzidas pela indústria da pornografia, aumentando de novo a preocupação das mulheres com o orgasmo vaginal, que nunca acontece, então as mulheres quase nunca acontecem, aí as mulheres fingem orgasmo como nunca fingiram. A preocupação maior do que nunca dos homens com o tamanho do pênis, porque também a indústria sugere que quanto maior, melhor, o que também não é verdade. Mas, enfim, a verdade não interessa a mínima, né? O que interessa é a filmografia. Provavelmente, do ponto de vista do filme, a questão do pênis maior é mais fotogênico, mais adequado para fabricar o produto final. Né? Então, é esta a nossa aula de sexualidade. Né? Infelizmente, tudo isto vem sempre com um colorido fortemente ligado à agressividade. É tudo, os ruídos mesmo e a forma como se pratica o sexo. Qualquer criança que olhasse aquilo, ou que vier a olhar aquilo, vai achar que a relação sexual parece mais com uma luta do que com uma troca de carícias, de maneira que essa é a ideia, e é este o condicionamento, e é esta a relação forte que existe entre sexo e agressividade. A transferência, principalmente nos homens, a transferência para o domínio do amor e da ternura é muito mais fácil de acontecer nas mulheres, muito mais difícil de acontecer nos homens. E, evidentemente, se acontecer só nas mulheres e não nos homens, não vai nos levar a lugar algum. Né? Eu também gosto muito de fazer uma diferenciação que eu acho relevante para, finalmente, entrar num assunto da fragilidade do tesão, porque eu tenho essa característica de gostar de tratar do tema que foi combinado. Mas, às vezes, para poder chegar no combinado, tem que fazer algumas introduções preliminares. Então, uma das coisas que eu insistentemente nesse livro do sexo tenho trabalhado, e que foi curioso porque eu não comecei pensando nisso no início, foi na importância de separar excitação de desejo. Né? Isso aparecia como uma coisa secundária no início do livro e foi ganhando corpo e foi virando assim meio que protagonista do livro, essa separação entre excitação e desejo. É uma separação que parece irrelevante, mas ela é extremamente importante do meu ponto de vista. O primeiro aspecto tem a ver justamente com o quanto na nossa cultura se privilegia o desejo, quer dizer, se valoriza o desejo. O desejo se caracteriza, como eu o defino, como uma coisa assim que impulsiona o indivíduo na direção do outro. O desejo é uma coisa que pressupõe, quer dizer, um estado de alma que pressupõe um objeto externo do qual eu quero me apropriar. Né? Então o homem tem esse desejo visual pela mulher, ele quer chegar na mulher, agarrá-la, se apertar nela até o ponto do prazer. O desejo, quando ele não é sexual, ele envolve o mesmo mecanismo. Eu tenho um desejo por um determinado objeto que está numa vitrine, numa loja, eu quero arrumar um jeito de ter acesso àquele objeto, né? E o desejo só se sacia quando finalmente eu consigo me apropriar
daquele objeto. Então, sempre o desejo pressupõe um objeto externo não possuído que eu vou pretender possuir. E ao possuir, o desejo desaparece. Né? Porque quando eu desejo um relógio, volto a falar, e eu consigo comprar o relógio, eu posso ficar muito feliz que eu tenho o relógio, mas desejar o relógio não posso mais, ele já está aqui no meu pulso. Né? Então ele já é meu. Né? O desejo, portanto, ele se alimenta de uma permanente insaciabilidade, quer dizer, de uma permanente sensação de que está faltando alguma coisa que eu quero. Né? O desejo combina maravilhosamente bem com toda a indústria consumista, com toda a maneira como as pessoas também têm pensado a própria sexualidade em termos de sexo casual. Quer dizer, eu desejo todas as mulheres, né, se eu sou homem e heterossexual, que provocam o meu estímulo visual. Eu quero ter acesso a todas elas. E a partir do momento que eu as possuo, o meu desejo vai embora. E aí, no dia seguinte, eu quero outra mulher, naturalmente, porque o desejo agora foi direcionado para outra mulher. E esse sexo casual, que é uma coisa que está francamente em moda também, e contra o qual também eu não tenho nada, mas também não tenho nenhuma simpatia. Né? Porque eu acho que isso leva a um nada, leva a um vazio, uma sensação de frustração, porque depois de saciado aquele desejo, a única coisa que resta ou é o tédio ou a criação de um novo desejo. Isto, permanentemente estabelecido, eu acho uma vida miserável, francamente. Mas as pessoas acham o máximo, desejar. Né? Todo mundo quer desejar, porque se não deseja nada, parece que a gente vai ficar muito entediado e a vida muito monótona. Eu também não tenho nada contra a monotonia. Né? Eu não sei por que as pessoas às vezes ficam tão aflitas com certas palavras. Né? Tudo calmo, tudo bom. Eu acho ótimo isso aqui. Não sei por que tem que ficar tão aflito com isso. O desejo tem características extremamente aristocráticas. Aqui, na última vez que eu estive, falei muito sobre felicidades aristocráticas e democráticas. E se vocês se lembram, isso é um dos tópicos que também me parece extremamente importante e eu levo muito em conta isso. O desejo privilegia quem? Do ponto de vista das relações interpessoais. Aquelas pessoas que são mais intensamente desejadas, né? Que são, no caso das mulheres, as mais belas. Né? No caso dos homens, ou os mais ricos, ou os mais inteligentes, ou os mais desleais. Todo mundo sabe que os cafajestes fazem um sucesso terrível também. Né? Então, o desejo privilegia certos grupos e desdenha outros. Né? E eu não simpatizo muito com isso, porque parece que o desejo pelas mulheres, por exemplo. Os homens desejam mulheres, mas não desejam todas as mulheres do mesmo jeito. Desejam mais. As mulheres hoje têm que ser lindas, têm que ser magérrimas, têm que ser, de preferência, com formas tais que exigem muito frequentemente alterações ou intervenções cirúrgicas. Né? Quase todo o dinheiro que antigamente se gastava em terapias ou em trabalhos para o miolo, hoje se gasta para a casca. Né? Então, todo mundo preocupado mesmo com os silicones. Né? Ainda recentemente eu vi uma entrevista de alguém dizendo que depois que colocou as próteses de silicone, a autoestima aumentou muito. Né? Antigamente a autoestima crescia por outras estratégias, mas agora é assim. Né? Esta é a visão absolutamente aristocrática, todo mundo correndo atrás. O sexo casual também faz parte desta visão aristocrática. É sempre importante entender isso, porque o sexo casual privilegia uns poucos e desfavorece aquelas pessoas mais tímidas, mais sinceras, que falam a verdade, que não são tão boas de conversa fiada, não são tão boas de abobrinha, não são tão boas de boemia, de vida noturna, e que não tenham, às vezes, tantos meios materiais, etc. Então, o sexo como desejo é um sexo aristocrático e que privilegia certos grupos minoritários em prejuízo da grande maioria. Eu prefiro pensar no sexo mais como excitação, que é uma coisa que depende menos desse desejo, inclusive visual masculino, homogeneiza um pouco mais
às pessoas, porque esse desejo visual masculino, ele gera nas mulheres um desejo de ser desejado. Ela não é que elas têm desejo pelo homem. Elas têm o anseio ou o desejo de serem objeto do desejo. E, naturalmente, elas às vezes também começam a desejar demais certos adornos capazes de aumentar o desejo masculino, o que é um caminho que leva na direção do consumismo de uma forma, às vezes, desenfreada. É verdade que esse consumismo depois toma feições que nem sempre têm a ver com a preocupação masculina. Por exemplo, as mulheres se interessam muito por bolsas, e são muito poucos os homens interessados em bolsas femininas. Né? Então são adornos que já começaram a se transformar em objetos das mulheres tentando ou preocupadas em impressionar outras mulheres, né? Porque os homens nunca olharam para a bolsa. Realmente o foco masculino é outro, né? De todo modo, o elemento táctil é o que define mais do que tudo o clima de excitação. Trocas de carícias tácteis, né? E o elemento táctil, portanto, ele se abastece às vezes de uma conversa ou de algum estímulozinho visual externo, mas basicamente ele é um fenômeno mais do que claramente voltado ou para si mesmo ou para uma troca de carícias com algum parceiro que seja interessante. Ele não depende tanto de novidade, porque o desejo ele é obviamente novidade. Ele pede novidade, não é? E ele também não combina nem um pouco com as coisas sentimentais, que é exatamente o tema que nós vamos tratar já, que é o problema da fragilidade do erotismo nas relações de longo curso. Justamente porque, como dizia o Platão, não se pode desejar aquilo que se possui. Então, o único jeito de um indivíduo desejar é desejar o que ele não possui. Né? Se ele tiver, por exemplo, uma relação afetiva de qualidade, e ele tiver a sensação, homem ou mulher, que ele tem esta certeza do sentimento do seu parceiro ou parceira, evidentemente existe a sensação de que aquela é a minha mulher. Então, ela é possuída por mim, ela não é mais objeto do desejo, porque só vai ser objeto do desejo aquele tipo de mulher ou de homem que é como se fosse um sabonete molhado, né, escorregadio, e que, portanto, você tem a sensação de nunca possuí-lo efetivamente. Então, aí é desejável, do ponto de vista sexual, por exemplo, muito mais a mulher que regula o sexo em relação ao marido, que fala bastante não. Porque aí o homem fica querendo, porque houve não. E os homens acham o máximo e confundem isso, inclusive, com amor. Eu amo a minha mulher porque eu desejo ela. E às vezes eu pergunto, mas e elas dão para você? Não. Isso só de vez em quando. Elas ficam... Porque se derem sempre, acaba o desejar. Né? Porque quase todos os homens com algum tipo de dificuldade de desejar sexualmente as suas mulheres, tem mulheres que não regulam o sexo. E aí as mulheres é que se queixam que o homem é que não dá no couro tanto quanto elas gostariam. Né? E evidentemente que isso aqui é uma complicação que advém de um erro de avaliação, quer dizer, as pessoas pensarem no desejo como uma coisa tão importante. Quando a excitação é uma troca de carícias que pode surgir ou pode ser estabelecida mesmo sem a existência do desejo. Não há a necessidade de eu estar desejando a minha mulher para eu começar a abraçá-la, beijá-la e começarmos a trocar carícias. Né? Digamos que a excitação vai chegar ao longo dessas carícias e não tem que haver um desejo que antecipa as carícias. Evidente também que pensar em termos de excitação mais do que em termos de desejo abre uma porta muito grande para que a gente trate com respeito o sexo pessoal, quer dizer, aquilo que é a masturbação e também aquilo que é o sexo virtual hoje na internet, que é um estímulo externo, né, visual ou não, porque também tem conversas e tem climas de erotismo interpessoal nas interatividades, etc., né, onde, vamos dizer, além do elemento visual, existem também estímulos auditivos e, eventualmente, trocas de conversas mais picantes que podem ser estímulo
erótico também para as mulheres. E a satisfação se dá pela via final da masturbação. Quer dizer, alguma coisa externa me estimula, no caso dos homens a visão, ou alguma conversa, uma interatividade, e depois a resolução sexual se dá através da masturbação, tanto de homens quanto de mulheres. Eu penso, honestamente, que o mundo do futuro é um mundo em que este universo virtual só vai crescer, do sexo virtual. O mundo virtual só vai crescer, é quase redundante, porque só está crescendo mesmo. Mas também o sexo virtual, eu acho que tende a crescer ainda mais, e na minha maneira de pensar, provavelmente irá substituir o sexo casual. O sexo casual é esse negócio do indivíduo ir para a madrugada, ir para a noite, ficar horas a fio bebendo, né? E depois, 4, 5 horas da manhã, conseguir finalmente levar um parceiro, homem ou mulher, tanto faz, para a cama, para ter uma relação absolutamente medíocre, porque a primeira relação entre duas pessoas só pode ser uma mediocridade, os dois fazendo força para mostrar competência, bêbados, né? É realmente um clima lamentável, né? E de uma história que muito frequentemente não se repete depois. Quer dizer, então é uma noite, no dia seguinte uma frustração, ou dos homens ou das mulheres, de que aquilo não teve continuidade nenhuma, todo mundo esperando, no caso mais até das mulheres, o telefonema no dia seguinte que não vem, e essa coisa toda extremamente frustrante, e todo mundo ou se achando na obrigação de achar esse negócio um maior barato, né? Não é. É ruim, é caro, é alcoolizante, quando não outras drogas, né? Eu digo a vocês, e todo mundo sabe, o número de pessoas que bebem, principalmente jovens, que bebem muito mais do que o razoável, só tem crescido. E principalmente moças, né? Há 15 anos atrás, o número de moças que bebia era, aos 15 anos de idade, por exemplo, era perto de 0. Hoje é um tanto quanto os meninos, ou seja, qualquer coisa como 1/3. E bebem bastante, não é que bebem de pouquinho. Moças totalmente bêbadas por aí é uma coisa que se encontra com facilidade. Em coma ou pré-coma, nos pronto-socorros também. Bater no carro da madrugada também. Então, nivelou, equalizou homens e mulheres naquilo que os homens sempre tiveram de muito ruim, né? E é uma tristeza a gente ver isso, quando não com o uso de outras drogas concomitantes. Eu quero insistir também que o consumo de cocaína na classe média e mais alta só vem crescendo no mundo inteiro, né? O que deve ser muito bom para a indústria deles lá, mas aumenta junto a criminalidade, aumenta a violência, aumenta tudo que não é tão bom, né? E todo mundo achando o máximo e achando que o sexo casual é uma grande aquisição da contemporaneidade. É uma imitação que as mulheres, que nem sempre, nunca tiveram muito gosto por isso, porque elas não têm sequer a saciedade que os homens costumam ter depois da ejaculação. As mulheres não têm, depois do orgasmo, o mesmo tipo de saciedade, elas têm uma excitação residual, ainda ficam mais ou menos saem mais ou menos como entraram. Gasta-se um tempo, gasta-se energia, gasta-se dinheiro, corre-se risco de doença, bebe-se enlouquecidamente, quando não outras drogas. Para quê? Se na internet, né, se consegue talvez uma prática tão divertida quanto, que em 20 minutos ou meia hora se faz em casa mesmo, muito antes da meia-noite, não custa dinheiro, não precisa beber, não tem risco nenhum para a saúde, né? E evidentemente isso tem tendido a acontecer. Como eu disse de brincadeira há pouco, quando os meninos de 17, 18, 20 anos estão mais indolentes do que nunca, porque eles, ao invés de se esforçarem para fazer jus aos interesses das mulheres, sendo bacana, de acordo com os critérios dela, como era antigamente, meninos se esforçando para estudar, para já ter carro, para estar na faculdade, etc. Hoje eles estão na internet fazendo exatamente isso que eu falei e esperando que as meninas corram atrás deles, porque elas acabam por fazer isso. E, definitivamente, o mundo deles está um pouco sem graça e desmotivado, porque a história dos homens foi sempre a história de correr atrás de
glórias para impressionar as mulheres, já que agora as mulheres praticamente têm todas as glórias que os homens sempre tiveram e que usaram para impressionar as mulheres trabalham, têm as suas carreiras, ganham mais tanto ou quanto ou mais do que eles. Em breve vão ganhar mais, porque estudam mais, vão ganhar mais. E os homens, então, o máximo que podem fazer é tentar ir para a academia, ficar malhando, né? Para ver se com isso vão despertar o entusiasmo das moças. E outro dia, ainda na rádio, eu recebi um e-mail de um rapaz dizendo assim: doutor, o senhor acabou com as minhas esperanças quando disse que as mulheres não têm desejo visual. De que vale, então, ficar na academia malhando e me vestindo legalzinho, me barbeando direito? Eu falei, se for para esse fim, não vale mesmo, porque não vai atingir os objetivos, né? Se for para fins de saúde, de bem-estar, de você estar... É evidente que também sempre se valorizou, e até hoje se valoriza a aparência física. Não é que as mulheres não olham para a aparência física de um homem, mas é que elas não olham com aquele desejo que os homens gostariam, assim, de ficar, né, querendo atacar. Mas chegar, elas estão chegando, porque os homens não estão, os meninos não estão. Isso eu falo dos 17, 18, 19 anos, que é muito diferente dos de 28, por exemplo, que ainda são modelo antigo, né? É modelo que corre atrás de mulher. Mas isso está terminando e, naturalmente, nós vamos ver que bicho que vai dar. De todo modo, eu acho que o mundo do futuro é um mundo que privilegia o sexo virtual mais do que o casual e, portanto, de alguma maneira, a masturbação vai ser a forma de expressão principal do sexo fora das relações afetivas. Ou seja, se for para ser pessoal, como o sexo é na sua origem, que seja pessoal de vez, sem disfarce de fazer de conta que eu estou transando com uma outra pessoa, porque o sexo virtual ele é mais sincero do que o sexo casual. No sexo casual, a outra pessoa também é virtual, né? O outro, que eu mal conheço, não sei nem direito o nome, o que tem de interpessoal, de relação sexual, quando um homem vai num bordel, por exemplo, e transa com uma prostituta? O que ele sabe da mulher? O que a mulher sabe dele? Quantas palavras eles trocaram antes de ir para a cama? Né? Isso não é relação. Isso é no máximo uma interação, mas relação não é. Relação é algo que tem que ser tratado com devido respeito. A palavra relação é uma palavra que tem que ter algum conteúdo. Então, para se falar em relação sexual, tem que se falar em relacionamento que vai para além do sexual também, que não precisa ser obrigatoriamente um enorme e definitivo amor da vida um do outro, mas tem que ter um tipo de intimidade, tem que ser pessoas que se conhecem, que são amigos, que trocam outras confidências, que têm o que conversar antes e depois do sexo, porque também tem que compreender que o sexo demora muito pouco tempo, né? Então, são alguns minutos, né? E antes e depois, o que vai fazer? Antes é tudo fácil, porque o desejo atiçado, ele faz a gente aguentar qualquer tipo de desaforo. Mas e depois? Né? Como é que vai ficar depois, quando as conversas são totalmente desinteressantes, quando um não tem nada a ver com a vida do outro, não tem curiosidade de saber o que o outro pensa sobre os temas que lhes são relevantes e assim por diante. Então, evidentemente, quando se pensa mesmo em sexo como relação, se pensa em sexo no amor. E o sexo no amor, como eu disse, esbarra com o problema de que, biológica e culturalmente, principalmente nos homens, o sexo está comprometido com a agressividade, e mais do que com o amor, né? E é um erro grave imaginar que quando eu sinto desejo muito forte por uma mulher, isso é indicador ou indica qualquer tipo de encantamento amoroso. Isso aqui é um encantamento sexual que não obrigatoriamente tem a ver com nada de amoroso. E esse encantamento puramente sexual, ele pode ser, inclusive, um caminho de decepção, porque ele vai empurrar, às vezes, para relacionamentos amorosos, que serão relacionamentos frustrantes, por justamente não corresponder ao encaminhamento correto. Ou seja, desejar uma pessoa sexualmente não é indicativo de que essa pessoa sirva como parceiro sentimental, né?
Até porque, como eu disse, muito frequentemente homens e mulheres têm fascínio justamente por cafajestes e cafajestas, né? E, portanto, as melhores pessoas costumam ficar fascinadas pelas piores. E esse fascínio pelos opostos, evidentemente, pode ser um fascínio erótico, porque o cafajeste é o sabonete molhado, aquele que a gente que mente, que nunca a gente tem a sensação de que possui, mas, evidentemente, não serve como parceiro sentimental, onde, naturalmente, o parceiro, homem ou mulher, teria que ser, antes de tudo, o melhor amigo. Quer dizer, a minha mulher tem que ser, antes de tudo, a minha amigona, né? E não um inimigo, alguém que manipula, que joga, que brinca com a minha autoestima ou que brinca com o meu orgulho, né? Que é o que acaba acontecendo com esses personagens tipo cafajeste. Então, naturalmente, no clima, vamos dizer, de ternura, no clima de companheirismo, exatamente onde existe essa sensação de que o outro é alguém que se entregou a mim e, portanto, eu tenho a sensação de possuir este outro, realmente, não raramente, a sexualidade passa por maus bocados, passa por um mau período. E, não raramente, inclusive, o sexo trava nos primeiros momentos do encantamento sentimental. Não é obrigatório. Então, não quer dizer também que quando vai bem, quer dizer que o relacionamento é de má qualidade. Porque também já me perguntaram muitas vezes isso. Mas é comum que trave. E, portanto, é importante que se entenda que esse travar da sexualidade num primeiro momento não é indicativo de que tenha algo errado. Ou seja, não é já motivo para sair fugindo da relação. Ao contrário, é até um bom sinal de que estamos diante, principalmente nós homens, estamos diante de uma mulher que valorizamos e que, portanto, trememos um pouco nas bases diante das qualidades dela, né? É assim que os homens sentem quando tem uma mulher que eles valorizam na frente. E não raramente fogem, né? E às vezes eles fogem falando exatamente a verdade, e as mulheres acham que não é verdade. Eles fogem falando assim: você é incrível, você é maravilhosa, você é uma mulher para casar, portanto eu vou embora. E elas acham que eles estão usando isso como pretexto, mas não é não, estão fugindo mesmo. Ou de medo do casamento, do medo do encantamento amoroso, do medo da felicidade sentimental, ou que seja. Mas quando não foge, surge a intimidade verdadeira, com alguma dificuldade numa primeira fase, mas, de todo modo, o desejo se abastece ainda, existe o desejo, principalmente visual masculino, diante da novidade, porque o desejo tem essa característica. O novo, mesmo que primeiro que logo no início dos relacionamentos, ninguém tem certeza que o outro lhe pertence, né? Minha mulher se entregou totalmente a mim. Até eu ter certeza que ela se entregou, demora no mínimo uns 2 anos, né? Porque mesmo que ela tenha está totalmente entregue em 15 dias, precisa eu achar e ter certeza, que é uma outra coisa que não tem a ver só com o fato dela estar, vamos dizer assim, encantada por mim. Aí, esse desejo, ele se alimenta dessa novidade, se alimenta muito da resposta, né? Uma mulher que responde positivamente aos estímulos táteis, quer dizer, eu encosto, ela pula, assim, por exemplo, isso aqui reforça a excitação e o desejo masculino, você sentir claramente que você está sendo bem recebido por ela, né? Tudo isto é muito agradável, tem novidades, posições diferentes, trocas de carícias, odores peculiares que existem em cada personagem, né? Enfim, toda essa gama de inovações que surgem nas relações primeiras que demoram um tempo, depois do que o desejo começa a diminuir, né? Nas relações que se estabelecem e se consolidam, o desejo também diminui, porque muitas vezes as relações consolidadas acabam correspondendo aos vínculos matrimoniais, né? Então, os vínculos são aqueles vínculos reprodutores, não é? Não há nada mais limitador do estímulo erótico do que a reprodução, né? É difícil imaginar, né, que uma mulher grávida e depois amamentando e depois supermãe dedicadíssima aos bebês, etc., se mantenha tão sexualmente atraente para um homem quanto se era no período que a conheceu e durante a fase de namoro, né? Então, o matrimônio, com as suas propriedades todas, é naturalmente um grande inimigo do sexo. As pessoas às vezes acham que vão casar e ter justamente uma vida sexual mais rica,
Não sei de onde tiram isso. Né? Mas acham isso. Aí o que acontece na prática? Mesmo antes de ter filho, só de eu estar na cama com a mesma mulher todas as noites, primeiro tem essa coisa de eu senti-la cada vez mais como minha. Depois ainda existe esse elemento de novidade, inclusive visual, que vai se esgotando do mesmo modo que se esgota qualquer tipo de encantamento que o indivíduo tenha por qualquer coisa nova que ele venha a possuir. Depois existe a acomodação, né? A mulher vai dormir todas as noites na mesma cama que eu. Evidentemente, se eu estiver meio cansado hoje, eu deixo para amanhã. Amanhã, naturalmente, eu deixo para depois da manhã. Né? E isso acaba se transformando num ritmo em que os casais acabam tendo relações sexuais no sábado, depois do almoço. Às vezes, em fases muito boas, sábado e domingo, depois do almoço. Mas não muito mais do que isso. Então, a média de relações sexuais dos casais casados, hoje em dia, diminuiu. Eles falavam 2 a 3 relações por semana, que era na época do Kinsey, na época do relatório Kinsey, que é dos anos 30, 40. Hoje nós falaríamos em 1 a 2 relações por semana. Quer dizer, o resultado de toda a revolução sexual foi aumento do exibicionismo feminino, aumento do consumismo e diminuição da frequência das relações sexuais. Não é? As relações sexuais prejudicadas, até porque para poder ganhar o dinheiro para consumir todo esse consumismo, o indivíduo, todo mundo à noite está esbugalhado na cama. Então não tem mais força e energia para coisa alguma. Esta é a realidade contemporânea, mostrando inclusive que toda esta revolução sexual que começou nos anos 60 para cá é um fiasco. Ou seja, ela realmente atingiu os objetivos contrários àqueles que ela pretendia. Ou seja, estimulou foi o exibicionismo feminino, o consumismo, um sexo tipo ginástica, que tem como referência a indústria pornográfica, e uma pobreza terrível das relações de qualidade. Tudo menos aquilo que os jovens idealistas dos anos 60 imaginaram. Aquele faça amor, não faça guerra. Faça amor já é uma expressão horrível, como se separar o amor de sexo. Amor a gente sente, sexo a gente faz. Então devia falar faça sexo, não faça guerra. Porque amor não se faz. Agora, não se faz sexo coisa nenhuma, se faz mesmo é guerra. Né? E guerra, não só as guerras propriamente disso, mas como competição, rivalidade, empobrecimento das relações de amizade e todo esse agravamento do consumismo, uso e muito maior ainda do que na época ou até a época de drogas e álcool, e portanto nós estamos devendo muito para os sonhos e projetos daqueles anos 60. Voltando só para a questão conjugal, que eu tenho que terminar então falando do tema da fragilidade do tesão, né? Eu vinha dizendo, então, filhos não estimulam o tesão. A cama em comum não estimula o tesão, porque nos casais que namoram ou que se encontram episodicamente, ou que se encontram em hotel ou motel, naturalmente aquele é um momento em que já está combinado que vão transar. Então, pelo menos quando vão para o motel, transam. Né? Não tem esse negócio de deixar para amanhã no motel, porque não tem amanhã. Pessoas se reservam um pouquinho mais, não vão tão exaustas para a cama, não vão tão tarde para a cama. Quer dizer, no dia a dia, tudo conspira contra. Filhos dormindo no quarto ao lado, todo mundo arrebentado de cansado porque trabalhou demais. A fartura de oportunidades pelo fato de que os parceiros estão lá do lado o tempo todo. Brigas e outras tensões, naturalmente, também não contribuem positivamente para que o tesão cresça. É incrível que os casais casados ainda transem de vez em quando, porque o número, né? O Freud é que dizia isso, são tantas as razões que levam um indivíduo a ter problema homem na área sexual, que é incrível como tem pouco caso de impotência sexual no mundo. Né? E é mais ou menos isso também, quer dizer, há enorme quantidade de problemas e, principalmente, a perplexidade das pessoas diante disso, que esse que é o grande tema efetivo, porque a fragilidade do tesão já está explicado, está frágil mesmo, não sobrou espaço para o tesão doméstico, pelo menos, né? O tesão
formal. O tesão informal sempre sobra, porque não é às 11 da noite, não dorme na mesma cama, se encontra rapidamente, à tarde, etc. Todo mundo sabe que isso cria condições muito mais favoráveis, além do proibido, da novidade, da certeza de que um não é do outro, etc. Enfim, tudo o que aumenta o desejo. Então, é impossível comparar o sexo, por exemplo, com um parceiro que seja amante, com um cônjuge. Né? É uma covardia, porque é evidente que o sexo com o amante, ou a amante masculino ou feminino, tanto faz, é muito mais interessante do que com o cônjuge. Mas, se o amante virar cônjuge, aí provavelmente muitas dessas coisas irão se repetir. Né? E nem todo mundo sabe disso e acha que agora, dessa vez sim, o amante virando cônjuge não vai repetir, quer dizer, e muitas vezes quando vira cônjuge a primeira coisa que faz é fazer um filhinho, não é? E aí fica com duas famílias, aí fica mais aflitivo ainda, mais problema para resolver, mais briga, mais tensão, aí nem no sábado às vezes não dá. O que é fato é o seguinte, se a gente deixa de lado a questão do desejo, porque do ponto de vista do desejo, então as pessoas começam a falar assim, o casamento não vai bem, porque eu não desejo mais a minha mulher não, ou a minha mulher, a mulher sente que o homem não tem interesse por ela, ou ela perde o interesse por ele também, ela não se sente talvez tão desejada, começa a ficar ela também negligente, porque aquele negócio, né, começa todo mundo a dormir com as piores roupas, aquele relaxo tradicional de fim de feira mesmo, né? Agora, se a gente deixa de lado a questão do desejo e vai atrás da troca de carícias, quer dizer, da excitação, então eu acho que aí nós podemos ver uma luz no fim do túnel dessas relações. Porque a excitação se constrói, em primeiro lugar, não há nada de grave em se combinar as coisas, né? Vamos namorar hoje, à noite. Então já de manhã é combinado isso, se chega um pouco mais cedo em casa, se usam a roupa adequada, homem e mulher, que se cria um clima, vamos dizer assim, propício, né? Ou mesmo hoje de tarde, no sábado, o que seja, a ideia de que o sexo tem que surgir como desejo e como coisa espontânea é de uma tonteria que eu não sei quem inventou isso, entendeu? Porque essa coisa é espontânea só em relação a outros parceiros, mas não uma pessoa com a qual você está convivendo 10, 15, 20 anos. Isso precisa combinar. E não é grave que se combine. Não é grave, inclusive, que esse tipo de relação se abasteça e se alimente de fantasias comuns, de historinhas que o casal possa construir ou montar juntos, porque existe as fantasias isoladas, individuais, minhas fantasias, minha mulher com as dela, e podemos também juntar fantasias, ou seja, fantasiar em comum. Então a gente compõe histórias ou indumentárias, conforme cada casal, ou assiste filmes eróticos junto, aí mais como estímulo para começar a criar um clima, quer dizer, para mudar do clima de ternura para o clima de tesão, porque o clima de ternura não é o mesmo clima do tesão. Se o sexo é para cá e o amor é para lá, como eu falei desde o início da nossa conversa, se o sexo é vulgaridade, se o sexo é comprometido com agressividade, se o sexo é de alguma maneira baixaria e o amor é altaria, então é preciso sair do clima de altaria e mudar para o canal da baixaria, para por alguns minutos aquela mulher adorada, a mãe dos meus filhos, etc., deixar de ser tudo isso e ser uma mulher qualquer por poucos minutos, só poucos minutos, para depois, né, composto esse clima, né, aí a excitação surge com as trocas de carícias, etc., cria-se uma atmosfera erótica, se troca as carícias, todo mundo se satisfaz sexualmente, não é? Através ou de penetração, mais estimulação clitoriana, mais sexo oral, com os prazeres e o jeito e gosto de cada casal, evidentemente, e se reinventa
um clima erótico através de um esforço ativo racional, e não do desejo que, para eu poder reinventar o desejo, eu tenho que trocar de mulher. Né? O que não tem o menor cabimento, se eu gosto da minha mulher. Né? Agora, vocês têm que compreender como é que é isso de passar a vida junto com o mesmo parceiro. Né? Então, um dia eu me casei, há 35 anos atrás. Né? A minha mulher, naturalmente, era 35 anos mais moça. Hoje uma senhora. Né? Visualmente, não é o mesmo personagem, nem eu. Mas a pele, a textura, o prazer da companhia, isso não obrigatoriamente se desfaz. E se isso for o elemento principal, junto com a cumplicidade, a intimidade, as conversas, a liberdade entre as pessoas, então se reinventa isto como erotismo combinado, em horas certas e segundo um clima peculiar. Não há problema nem dificuldade nenhuma em imaginar a possibilidade de uma vida erótica fundada na excitação e não no desejo, por tempo indeterminado nos casais. Agora, se quiser ser fundado no desejo, vai ter que ficar trocando de parceiro a cada X anos. Né? O que, obviamente, implica uma série de outros contratempos. Eu não vejo lógica nenhuma em que as pessoas continuem insistindo nesta palavra desejo, como sendo uma palavra mágica, uma palavra maravilhosa, inclusive muitos profissionais de psicologia, muitos profissionais de psicologia psicanalítica mesmo, e até com mentalidade e pensamento mais à esquerda, estimulando o consumismo, né? E estimulando tudo que vamos dizer, contrário à sua própria ideologia, só para respeitar esta palavra. E não entender, inclusive, a importância e a necessidade de separá-la de excitação. Eu acho que separar excitação de desejo e separar sexo de amor abre portas de entendimento para a condição humana e abre possibilidades para a qualidade das relações afetivas que essa ideia do desejo e do amor e sexo como uma coisa misturada interditam e impossibilitam. Sempre que surgem hipóteses que aparentemente condenam o homem a um determinado beco sem saída e infelicidade, é porque os conhecimentos ainda são precários, ainda o saber é pobre, porque novas ideias sempre poderão surgir, abrindo perspectivas que a gente não esperava. Uma das intenções minhas nesse livro, inclusive que se chama Sexo, e parece um título simples, mas ele, na realidade, na minha opinião, é extremamente pretensioso, justamente porque parece, sabe, quase assim, tem que começar tudo de novo. Este assunto foi mal equacionado, foi mal entendido e ele está trazendo mais sofrimento e problema do que satisfação. Então, esse trabalho que eu tenho tentado fazer e que culmina, por isso que eu digo que culmina com esse livro, ele realmente tem a pretensão de ajudar as pessoas a avançar no autoconhecimento e no entendimento dessa questão sexual tão importante para as pessoas ficarem sossegadas, porque se só se pensa em amor, só se pensa em sexo, afora, naturalmente, assuntos relativos a consumo, dinheiro e trabalho, só se pensa em amor e sexo. É porque está mal resolvido, porque coisa bem resolvida sai do foco. Né? O sexo é importantíssimo quando ele vai mal. Quando ele vai bem, ele fica no segundo plano. Nas relações amorosas, o sexo não é protagonista, ele é figurante. O protagonista é o amor, é a ternura, é o carinho, a amizade, o companheirismo, a cumplicidade. Quem quer o sexo como protagonista tem que trabalhar no sexo como desejo. E o sexo como desejo é o sexo fora do amor, é o sexo casual, é o sexo da baixaria pura, né? E não da baixaria combinada por alguns poucos minutos. Então, essas seriam as minhas primeiras palavras. Depois vamos para os debates e ver o que mais que vocês querem saber. Isso. Obrigado. Muito bem. Bom, depois desse quadro, né, da cotidianidade do sexo, tão bem-humorado, com tanto fervor, né, pelo Flávio Gicovati, passamos às perguntas. Vocês serão atendidos, levantem a mão, na ordem, procurem ser breves na formulação das perguntas, de maneira tal que
o máximo de pessoas possam participar. Então vamos dar início à parte de... Aguardem só um segundo que chegue até você a câmera e o microfone, que está sendo gravado e nós precisamos disso. Obrigado. Aonde que é que vai? Boa noite, Flávio. Boa noite. Eu sou Felipe, editor do site da CPFL Cultura. A gente está transmitindo agora, nesse exato momento, a palestra. Cerca de 310 pessoas te acompanham e mais de 600 pessoas passaram pelo nosso site desde o começo da transmissão. Foram deixados 400 comentários, além de 60 tweets referentes à palestra de hoje. Eu fiz uma pesquisa aqui para ver quantas mulheres estavam participando. 68% das pessoas que estão acompanhando pela internet são mulheres, 32% homens. E 79% das pessoas que estão participando aqui não fazem sexo casual, que foi um assunto que você estava tratando. E tem uma lista enorme de cidades aqui, não vai dar nem tempo de falar todas elas, mas gente te acompanha também na Suíça e no Chile. Do Rio de Janeiro vem a pergunta do Alfredo. Ele te pergunta assim: a pornografia entre adolescentes, devido à multiplicidade das mídias e à internet, pode estar transformando essas mentes ainda em formação sexual em adultos frustrados e desinteressados por sexo? O que isso pode gerar? Olha, tem muita coisa que nós ainda não sabemos, né? Porque tudo isso às vezes ainda é muito novo. Eu não tenho certeza que isso vai criar problemas muito graves. Eu acho que, como eu disse, apenas substitui o sexo casual. Os jovens têm acesso realmente a todo tipo de informação, não só através da internet, mas através de todos os canais de informação possível e imaginável. Quer dizer, o que uma menina ou uma menina de 15 anos de idade tem hoje, como saber, por comparação com o que tinham há algumas décadas atrás, é realmente chocante. O quanto isso vai significar efetivamente uma perturbação no sentido de formação nefasta da sexualidade, eu não sei. Eu acho que os problemas e prejuízos ligados à sexualidade pode ser que venham a existir em alguns, como já existia no passado. Eu não acho que a pornografia, nesse aspecto, seja tão diferente do que é a vida real dos jovens que frequentavam, por exemplo, antigamente os prostíbulos. O que é, para a cabeça de um menino de 15 anos, ter que se iniciar sexualmente num bordel? Ou meninos, por exemplo, da minha geração, que se iniciaram no Cais do Porto de Santos, com prostitutas as mais sem qualificação, né? É incrível como nós, volto a dizer, como dizia o Freud, como nós temos pouco problema até para o tipo de iniciação. Eu acho que na indústria, a iniciação através desses sites e dessas coisas que acontecem na internet são mais doces e a menos do que aquilo que acontecia na minha geração, que tinha que frequentar bairros de prostituição. Não era casas de prostituição, não era prostituição de luxo, não era nada disso. Os meninos daquele tempo não tinham dinheiro, então eles iam aonde dava a mesada. E também não podiam, como hoje, pedir talvez para o papai o dinheiro para ir no bordel. Flávio, pegando até um gancho que você comentou, eu faço uma comparação um pouco com o reino animal. No reino animal, o macho é normalmente sempre mais exuberante do que a fêmea. Mas na tua palestra, você justamente inverte, né? Você fala do homem, do macho preguiçoso e da mulher exuberante. E a gente vê na sociedade, justamente as mulheres se enfeitam, se maquiam, põem mais brincos, mais salto alto e tudo mais. Queria que você comentasse, essa inversão é no ser humano, é exclusividade nossa, ou o que acontece? Essa coisa do macho mais exuberante só fisicamente, quer dizer, são mais fortes. Não é que o macho
dos mamíferos em geral são mais vaidosos, nem mais aparecidos. Isso aí tem um ou outro cheio de penas aí, pavão, etc. Mas nos cachorros não tem nada disso, nos cavalos também não tem nada disso, nem nos macacos. Quer dizer, temos que chegar mais perto da nossa espécie. O que existe nessas espécies é o seguinte: a fêmea, primeiro tem cio. A nossa espécie, apesar de ter ciclo menstrual, não tem cio. Então, naturalmente, você tem uma condição na qual a fêmea desperta o desejo visual do homem o tempo todo. Segundo, no cio, as fêmeas, todas elas, dos outros mamíferos, emitem, através da urina, cheiros, não é? Que fazem com que os machos fiquem sensibilizados por aquele cheiro e comecem a correr atrás dela. Então, também existe, às vezes, disputa entre machos para ver quem é que vai copular a fêmea, né? Mas elas emitem cheiros. Isso aqui foi uma das ideias do Freud, que, eu volto a dizer, era um indivíduo curioso, porque é cheio de livros novos, contemporâneos, falando mal dele. Mas ele era um chutador genial. Chutador, porque, por exemplo, um dos chutes dele era esse. Numa nota de rodapé no Mal-Estar da Civilização, em 1930, ele foi o primeiro a falar isso. Quer dizer, que quando os mamíferos, né, quadrúpedes, se transformaram em bípedes na nossa espécie, o que era olfativo virou visual, porque os órgãos sexuais femininos se tornaram visíveis. E, então, na nossa espécie, nós viramos visuais. Sempre foi o macho que correu atrás da fêmea, só que estimulado no cio por sensibilização olfativa. E agora nós corremos atrás da fêmea por sensibilização visual. Ora, se a sensibilização é visual, as mulheres se enfeitam para se tornarem mais estimulantes ainda, né? E essa é a história da humanidade. E uma história ruim, porque as mulheres se enfeitam, se fazem atraentíssimas, elas querem despertar o interesse do maior número de homens. Depois elas escolhem, teoricamente, aqueles homens mais bem-sucedidos, poderosos, etc. Isso foi a história até agora. Hoje piorou para os homens, porque as mulheres, além de continuarem atraentíssimas, elas, além de tudo, trabalham mais que os homens, estudam mais que os homens, vão ganhar logo mais que os homens, têm mais cultura que os homens, não precisam dos homens para nada, e nem por isso pararam de se enfeitar. Né? Então eu digo sempre, na hora de trabalhar, botaram o terno e gravata, mas na praia, os biquínis, nesses anos todos, só encolheram. Então, as mulheres estão com tudo. Estão com o poder visual, poder econômico, poder político, né? Social. E nós, é melhor ficar na internet mesmo, né? Os meninos têm razão. A guerra dos sexos foi ganha pelas mulheres. Está claro isso para mim. Boa noite, Flávio. Boa noite. Do cacete sua palestra, hein? Obrigado. Mas eu queria fazer a seguinte pergunta, Flávio. A gente percebe que culturalmente parece que está aumentando bastante a homossexualidade e a bissexualidade, principalmente, né? Há quem diga que a próxima geração vai ser, em média, bissexual. A que dados se atribui esse avanço, né? Eu queria discutir um pouco disso. Primeiro, saber se é avanço. Essa peculiaridade, vamos chamar. Né? Eu não estou falando que é retrocesso também. O número o fato é o seguinte, nas mulheres, a bissexualidade como prática sempre existiu. Né? Se voltarmos à indústria pornográfica, na indústria fica muito claro que as mulheres têm práticas com outras mulheres nos filmes com enorme facilidade. Quer dizer, a transa de duas mulheres com um homem, ela tem peculiaridades completamente diferentes da transa de dois homens com uma mulher. Duas mulheres com um homem, as mulheres transam entre si, se acariciam, se praticam sexo oral uma na outra, etc. Os dois, e o homem, ele ali está reinando com as duas mulheres. Então, as mulheres ali são bissexuais, vamos dizer, ou tem uma prática bissexual. E a bissexualidade das mulheres, que sempre existiu, porque as meninas sempre trocaram
carícias com as suas amiguinhas na puberdade e adolescência, mesmo nos tempos que elas não transavam com os meninos, não é? É evidente que agora estão mais do que nunca disponíveis para isso, porque a indústria está facilitando e, diga-se de passagem, está aumentando muito o número de moças com, vamos dizer, opção mesmo homossexual. Porque elas estão em uma fase bissexual, mas depois elas demitem os homens e preferem namorar as mulheres. O que não é de todo tolo, porque as mulheres são mais monogâmicas, às vezes são mais, têm um sexo menos comprometido com agressividade, como eu falei há pouco, e elas acabam se dando muito bem entre elas. O mundo gay homossexual, quer dizer, gay feminino, quer dizer, homossexualidade feminina é completamente diferente da homossexualidade masculina. Tem que deixar isso muito claro. O mundo não é um mundo de sexo tão promíscuo, não existem saunas gays femininas, não existe nada dessas coisas que são tão características da homossexualidade masculina. Onde a agressividade reina, a homossexualidade masculina foi o território no qual, inclusive, surgiram os palavrões. Se você pensar direito, os palavrões, todos eles têm tons relacionados com as trocas eróticas entre dois homens, né? E sempre com caráter muito agressivo embutido. Não posso dar exemplos, mas vocês na cabeça podem imaginar, né? De maneira que o que eu acho é que está havendo uma mudança grande, sim, no feminino. Porque nos dois homens transando com uma mulher, os homens continuam não se tocando, os homens não se encostam, os homens continuam, vamos dizer, mal arrumando um jeito de, às vezes até quando vai ter dupla penetração, etc., para não encostar nenhuma perna de um na perna do outro, né? Então, o preconceito no universo masculino continua bem forte. No universo feminino nunca foi tão forte e agora está realmente diminuído. Eu acho que o que está aumentando mesmo, por enquanto, é a homossexualidade feminina. Até porque muitas moças devem estar achando muito chato esse negócio de ter que ficar cada vez mais lindas, cada vez mais magras, cada vez mais não sei o quê, só para agradar uns homens cada vez mais tontos e cada vez mais sem graça. E cada vez mais escassos também. Eu não tenho nenhum problema com os homens, não. Flávia, boa noite. Você acha, eu tenho impressão, né, baseada na palestra aí, que nas relações casuais, né, no sexo casual, há uma fidelidade apenas a si mesmo. Você avalia que há uma fidelidade a si mesmo. Você eu não acha sei o que é isso? É assim, uma fidelidade só ao seu próprio desejo, à sua vontade, sem levar o outro em consideração. Você acha que o Instituto da Fidelidade faliu, foi adaptado, enfim? Eu não gosto de usar essa expressão fidelidade a si mesmo, porque fidelidade para mim me parece sempre um fenômeno interpessoal também. Sabe, é parecido com amor por si mesmo. Eu não gosto muito dessas coisas interpessoais transformadas em pessoais. Eu acho que temos que arrumar termos um pouco mais adequado. Eu acho que a questão da fidelidade, ou da monogamia, se você quiser, nos casais que se amam, continua valendo absolutamente. Aliás, toda esta revolução sexual dos anos 60 foi pro saco, né? Naquelas comunidades que os hippies tentaram fazer, justamente na hora em que um casal se apaixonava, né? Porque aí ninguém mais queria partilhar o seu parceiro, o seu amado, o seu namorado, não queria mais saber de partilhar nada. Isso aqui é meu, tira fora do jogo. Então, foi ficando no jogo quem estava sem par, não é? Na medida em que o que você tem razão é que nas relações casuais não existe nenhum compromisso com a mentira, com magoar o outro, quer dizer, dane-se o outro, né? E, portanto, é de uma violência, de uma agressividade horrorosa. E é por isso que eu também não tenho simpatia muito grande por nada disso, porque eu acho que é o mundo da violência, o sexo com violência. Porque eu, para seduzir uma moça, tenho que contar mentiras para ela, né? E as moças, não sei como, mas elas reincidem em ouvir a mesma mentira toda noite e acreditam, né?
Boa noite, doutor Flávio. Boa noite. Estou um pouco nervoso. Eu tinha montado minha pergunta há uns 3 minutos atrás e eu já perdi. Eu também fico nervoso. Mas eu vou tentar improvisar a pergunta fazendo gancho com a fidelidade. Eu vou ter que me expor aqui. Eu tinha um certo problema com fidelidade há muito tempo atrás. Muito tempo atrás. E nesse período eu procurei, inclusive, meios de me educar e tendo crenças que a suposta infidelidade seria, assim, um certo mal, algo que não fosse bom à saúde, de alguma forma. A saúde, de um aspecto muito mais amplo. A alma e etc. E eu lembro que um dos livros que eu busquei foi o seu, O Sexo e o Amor. Esse livro eu li, eu estudei esse livro para ver se eu conseguia buscar respostas para não ter mais o problema da infidelidade. Até que eu comecei a perceber que existia um controle que deveria existir, que era o do desejo, pelo que você me explicou aqui. É o controle do desejo, e não da excitação, mas do desejo. E numa das palestras que eu já assisti suas, você falava a respeito do QE, que na verdade tinha um outro nome. O QE é um nome que se adquiriu posteriormente, mas era do controle emocional, maturidade emocional, e que eu percebi que era uma questão de treino, era um exercício. O controle de desejo é uma questão de exercício. Num outro livro seu, eu percebi que existia um raciocínio mostrando todo o processo de encantamento pela mulher, desde o início até um casamento, até os problemas do casamento, e alguns problemas que existiam durante o casamento que seriam até, vamos dizer assim, destrutivos para o amor. E parece que no final eu comecei a entender, e eu não terminei de ler o livro ainda, e faz muito tempo que eu li, e não terminei de ler. Ele dizia assim no livro que, de alguma forma, você colocou que a amizade nesse casamento seria uma coisa muito positiva, porque os amigos não se traem. Os amigos não se traem, né? Os homens, quando são amigos assim uns dos outros, eles não se traem. E um homem pode ser amigo da mulher num casamento. Então, esse seria uma espécie de fim, ou finalidade dentro do casamento, ter essa amizade. E se fosse começar do contrário, por exemplo, de uma espécie de amizade que fosse ganhando cor e ficasse colorida, e dessa colorida amizade viesse um amor. Esse caminho também existe? É razoável? É possível? O que você acredita desse caminho? Você fala isso no clima da fidelidade ou no clima antes do casamento? Na fidelidade e essa questão nesse tema. Então, tem um monte de pergunta misturada. Eu vou falar um pouquinho só. Eu acho o seguinte, que o mais importante, do meu ponto de vista, é a ideia de que desejo não é ordem. Essa é uma das expressões fortes que tem nesse meu último livro sobre o sexo. Esse O Sexo e o Amor é um livro que eu escrevi antes do dilúvio, né? É um livro do ano de 77. Numa época que eu estava escrevendo para uma revista para adolescência. Eu fiz isso ali, Sexo e Amor, chamava primeiro Sexo e Amor para o Jovem. Enfim, o que é importante é o seguinte: desejo não é ordem. Aliás, nenhum desejo, não é só o desejo sexual, né? Então não é porque eu desejo uma mulher que eu tenho que ir atrás daquela mulher. Desejar é uma coisa inevitável, porque as mulheres vão na praia, botam os biquínis, eu sou homem, eu tenho olhos, não é? Então eu vou sentir o impacto daqueles corpos. E também não adianta fingir que não sente, como os homens às vezes fazem para não ofender a mulher. Não, isso é bobagem, porque sente. Agora, eu vou sentir, e daí que eu senti? Entendeu? Eu posso também sentir vários outros desejos que não vão se cumprir. Desejo não é ordem. Desejo nem sexual, nem nenhum desejo. Eu posso olhar um carro lindíssimo e sentir desejo por aquele carro, mas achar que o bom senso me diz que mesmo tendo o dinheiro, eu não vou comprar aquilo ali. Não é? Então, isso significa realmente maturidade emocional. Eu me tornar senhor de mim mesmo. Eu mando em mim. Minha razão é mais forte que os meus impulsos e desejos. Isso é uma inversão grande em relação à visão da psicologia deste século XX, que foi uma visão da psicologia do desejo. Quer dizer, do desejo, dos impulsos, dos estímulos, e a razão que se dane. Eu detesto essa visão. Entendeu? Eu acho isso aqui o fim da picada, porque a razão é uma parte tão importante da nossa condição quanto qualquer instinto.
até mais sofisticada, é o que talvez nos diferencia mais do que tudo. Então eu acho que é através da razão que o indivíduo se cura, é através da razão que o indivíduo se controla, é através da razão que o indivíduo constrói as suas disciplinas, suas forças e todos os seus trabalhos. Então a razão é o nosso salvador e não o nosso inimigo. Né? E eu acho que tudo no homem tem que estar subalterno à razão, o que não significa que eu não possa sentir todos os desejos e depois selecionar aqueles que eu vou executar daqueles que eu não vou executar. E é evidente que nos desejos sexuais ainda depende também de eu querer executar e o outro querer ser executado. Não respondi tudo, mas um pedaço, pelo menos. Ali. Boa noite. Sim. Boa noite. Considerando tudo isso que o senhor falou, por que o casamento hoje está tão fora de moda? Um casamento longo, com amor, só no sábado, uma coisa tranquila. Por que ele está tão fora de moda? E por que as pessoas estão procurando tanta coisa diferente? Não. As pessoas nunca casaram tanto quanto agora. É verdade que nunca divorciaram Não tanto se quanto agora. Exatamente. Né? Então o casamento, na realidade, continua sendo o sonho e o anseio de todo mundo. Ou quase todo mundo. Mas o tempo de permanência e aquela troca, aquela busca de parceiro, de tranquilidade, tem se acabado rápido. Né? Não, sabe o que acontece? Sempre foi um problema. Nós vivemos uma transição. O casamento sempre foi muito frustrante. Mas no passado o casamento se mantinha porque havia quase que uma interdição para a separação. Então, os casamentos duravam, não porque eram bons, mas duravam porque era proibido separar só. E porque as mulheres não tinham independência econômica, porque as pessoas sozinhas não tinham qualidade de vida. Não existia... Olha, há 30 anos atrás não tinha flat. Não tinha micro-ondas. Mas deixa eu fazer uma pergunta, porque assim tudo que você diz está absolutamente perfeito, né? Só que não é o real, né? Há uma busca, o sexo da busca, do final da noite, isso é o que as pessoas procuram. Então, aquele casamento estável, tranquilo, me parece que incomoda aquele que está tranquilo e também os que estão próximos. Então, há uma necessidade de ser parecido, de ser igual. E isso, aquele casamento tranquilo, sai, porque ele não consegue manter aqueles laços que ele vinha tendo. Então, ele precisa ser igual àquele outro que hoje é mais jovem, é mais novo. Me parece isso, que há uma mudança exatamente porque ele quer ser igual igual a todos. Você não acha? Não. Eu acho que isso vale para a grande maioria. Né? Sim. Não acho também que volto a dizer, não acho também que o casamento de antigamente era uma maravilha. Eu acho o seguinte, nós estamos numa transição e, portanto, o que está acontecendo hoje não é o que eu estou propondo mesmo, mas também propor o que está acontecendo hoje, eu acho que aí não precisa vir aqui, nem vocês, nem eu, nem nada, a gente liga a televisão e pronto. O que está acontecendo hoje está muito ruim. Eu penso na necessidade efetiva da gente conseguir avançar, mas também não é voltar para o padrão antigo, que também não era bom. Eu penso que nós temos que construir um novo romance, um novo nível de intimidade, porque marido e mulher nunca foram melhores amigos. Os homens sempre foram amigos dos outros homens, ficavam no boteco lá abraçados, trocando confidências. Mulher era um negócio assim que ficava em casa e que servia para seus propósitos sexuais e reprodutores. Né? Mais reprodutores até do que sexuais. Isso é horrível também. Isso nunca mais vai existir, porque as mulheres não são mais as mesmas. Hoje o mundo é o mundo da independência das mulheres. Esses 40 anos que, do ponto de vista
da sexualidade foram anos muito complicados, do ponto de vista da evolução feminina foi indiscutível. A emancipação sexual, com a pílula anticoncepcional, a emancipação econômica e financeira das mulheres, e social, e política, e profissional, é total. Agora, o mundo evoluiu em muitos outros aspectos. A qualidade de vida das pessoas sozinhas melhorou muito, por comparação com o que era antigamente. Eu volto a dizer, não existia flat, não existia micro-ondas, não existia nenhum espaço para as pessoas sozinhas socialmente, elas eram discriminadas, mal vistas. Hoje não tem nenhuma discriminação. Uma pessoa pode ser solteira e ser presidente da República. E pode ser mulher, solteira e presidente da República. Então, evidentemente, que isso tudo significa um mundo novo, não é? Completamente diferente do que se poderia supor há algumas décadas atrás. Então, este mundo novo pede relacionamentos novos também. Não há dúvida que temporariamente entra tudo em crise, né? E fica todo mundo perdido, os homens e as mulheres. Mas isso não é para sempre, isso é um período de transição. Nesses períodos de transição é a hora da gente tentar fazer propostas e proposições para o futuro, né? Que é tudo que eu tenho feito. Por isso que quando eu falo que esses meus livros são os últimos, é porque eu acho que aquilo que eu podia antever para o futuro já está. Onde eu consegui alcançar, já foi. O resto é uma outra geração que tem que fazer. E eu ficar falando do que já foi, do passado e do que é hoje, não me interessa. Tem que abrir porta para o futuro. A gente faz a crítica do presente só para abrir perspectivas para o futuro. Se não abrir perspectiva para o futuro, a crítica do presente é uma tonteria também, é só para fazer, vamos dizer assim, show, né? Então não é essa a minha ideia. A minha ideia é realmente conseguir construir um ponto de vista que permita, primeiro, que homens e mulheres sejam amigos, nunca foram. Que o indivíduo escolha parceiros por afinidade e não por oposição, como sempre escolheram, né? Todo mundo sabe que esse é um dos pontos de vista que faz quase 35 anos que eu venho defendendo, né? Que as relações têm que ser entre pessoas parecidas e não opostas. Mas a grande maioria dos casamentos até hoje se dá entre opostos. E esses opostos depois acabam terminando a relação pela mesma razão que eles se casam. Isso eu não tenho culpa que ninguém me ouve. Se me ouvissem, não faziam mais essa bobagem, porque isso não funciona mesmo, não é? Então, por enquanto, as pessoas continuam casando do jeito que sempre casaram, ou seja, encantados mais eroticamente do que encantados intelectual e sentimentalmente, e menos preocupados com a amizade, mais preocupados com o tesão. Eu lamento, porque isso não funciona, né? Mas vão acabar pegando a manha e o mundo vai conseguir evoluir. E eu acho que o que vem acontecendo é o seguinte: a qualidade de vida das pessoas solteiras melhorando, isso funciona como se fosse nota de corte. Ou seja, os casamentos que tiverem qualidade inferior à das pessoas sozinhas, vai dançar. Então, o casamento vai ter que representar aquilo que as pessoas sozinhas têm como qualidade, mais alguma coisa. Para menos, não interessa, porque sozinho fica melhor. O número de pessoas que hoje opta por ficar sozinho só cresce, porque mal acompanhado, finalmente virou pior do que sozinho. Sempre se falou, antes só do que mal acompanhado, mas não se viveu isso, não. Agora se vive. Hoje as pessoas acham que é melhor estar sozinho do que mal acompanhado. Isso é um avanço importantíssimo. Do sozinho, ou vai ficar bem acompanhado ou vai ficar sozinho. Como ninguém gosta de ficar sozinho, quem sabe um dia as pessoas escolhem ficar bem acompanhado. Se ficar bem acompanhado, o casamento vai durar a vida inteira, vai ficar calmo, não vai ter problema nenhum, que vai transar só 1 ou 2 vezes por semana, e não vai ter problema nenhum, porque o sexo vira secundário e não protagonista. E os pessoal do sexo casual vai ficar meio invejoso, isso sim, porque é muito chato ter que ficar bêbado toda noite por aí. Flávio. Meus caros, só um agradecimento, então, mais uma vez, ao gentil convite da CPFL, mais uma vez à plateia, a vocês. É uma satisfação sempre muito grande estar por aqui. Eu espero em breve receber outro convite. Nesse caso foi do Renato Giannini, a quem também eu cumprimento e mando um abraço. Muito bem, lembramos que os livros do Dr. Gicovati estão aqui à disposição e ele está aqui justamente para autografá-los. Na próxima sexta-feira nós teremos o inglês Peter Burke falando de como cresceu o cuidado e teremos tradução simultânea. A próxima
Helmut Schippers é a exposição que nós temos aqui. Não deixem de conferir. E neste domingo, nós estamos voltando justamente na TV às 22 horas. E André Martins vai falar sobre Para Entender o Futuro do Corpo e da Saúde, Filosofia e Psicanálise. Gostaríamos de encerrar com um aplauso de agradecimento especial para o Flávio.